turma do 5º ano, já com o material de vocês em mãos, tá? O livro de caderno 4 e o estojo. Abra comigo na matéria de matemática. Quero que você abra o seu livro na página 46 e marque com a data até a página 52, com a data do dia em que você está assistindo a aula, tá ok? Nessa nossa aula de matemática, nós vamos falar sobre os tópicos figuras espaciais, perímetros e áreas. Acompanhe comigo a leitura da página 48. Figuras planas, perímetros e área. Quando somamos a medida de todos os lados de uma figura, estamos medindo o seu contorno, ou melhor, estamos calculando o perímetro dessa figura. Quando medimos a superfície que a figura ocupa no plano, estamos calculando a sua área. Vamos tomar como exemplo um retângulo com 4 centímetros de largura e 7 centímetros de comprimento. Esse primeiro retângulo da sua página. O perímetro desse retângulo é 7 mais 4 mais 7 mais 4 centímetros, totalizando 22 centímetros. Esse total que nós estamos calculando a largura e comprimento, nós chamamos de perímetro. Para saber a área que ele ocupa, continue acompanhando comigo a leitura. O primeiro passo é a contagem. Podemos quadricular o retângulo em quadrado de lados iguais a 1 centímetro e contar a quantidade total de quadrados. Nesse retângulo que tem 22 centímetros de perímetro, ele cabe 28 quadrados dentro dele. Logo, a sua área será de 28 centímetros quadrados. Como nós podemos fazer isso, professora? Tem duas maneiras. A primeira tem duas maneiras, que é o segundo passo, multiplicação das medidas de lado. Nós podemos fazer 4 linhas na horizontal, de um lado para o outro, e em cada uma dessas linhas cabem 7 quadradinhos de 1 centímetro. Então, se são 4 linhas e em cada uma dessas 4 linhas cabem 4 quadrados, nós vamos multiplicar 4 por 7. Então, chegamos no total de 28. E a outra maneira, nós podemos fazer 7 linhas na vertical, que é de baixo para cima. E nessas 7 linhas, em cada uma delas, vão caber 4 quadrados. Então, nós podemos multiplicar 7 por 4, que também totaliza em 28 centímetros quadrados. Logo, a área desse retângulo, que tem como perímetro o contorno de 22 centímetros, a área dele é de 28 centímetros ao quadrado. Temos, portanto, a seguinte relação. A área do retângulo, comprimento vezes largura, ou área do retângulo, que é igual a base vezes a altura. A mesma ideia vale para o quadrado. Com todos os lados, tem a mesma medida. Em vez de darmos nomes diferentes às dimensões, vamos chamá-las apenas de lados, ok? Aqui no finalzinho da página 49, temos uma atividade. Com base nessas informações, complete o raciocínio a seguir. Nesse caso, a área do quadrado é dada pela multiplicação e vale, nesse espaço em branco, você vai calcular a área desse quadrado que está aqui, do lado desse amiguinho da imagem. Você vai botar a multiplicação e no segundo espaço em branco, você vai botar o resultado que totaliza os centímetros quadrados desse quadrado da imagem, ok? Na página 55, temos o exercício. Na primeira questão, diz assim: determine a área de cada figura a seguir. Na letra A, temos um retângulo. Na letra B, temos um triângulo.
Cada uma dessas figuras tem o perímetro e tem a área. Só que está pedindo para você determinar a área de cada uma delas. Você vai calcular, você vai botar. Muito importante que você esteja com uma régua em mãos, tá? Para você se certificar da medida que tem dentro de cada uma delas. Na segunda questão está dizendo assim: na malha quadriculada a seguir, construa as figuras solicitadas. Use uma régua. Você vai pegar a régua, o lápis. E qual é a primeira figura que você vai construir? Um quadrado com a área de 16 centímetros quadrados. A segunda figura que você me vai construir é um retângulo com a área igual a 24 centímetros. E por último, você vai construir duas figuras, uma de cada lado, tá? Com 6 centímetros de área, que não seja retângulo, tá bom? Na página 51, na terceira questão, está dizendo assim: determine o perímetro e a área de cada uma das figuras. Escreva as respostas ao lado. Cada polígono. Escreva as respostas ao lado de cada polígono. E não se esqueça de anotar a unidade de medida. Como assim, professora? Na figura A, você vai me dizer qual é o tamanho do perímetro dele, ou seja, você vai calcular o contorno dele, o total de centímetros do contorno dele. Calculou, você vai escrever do ladinho total. E você também, depois, vai me dizer a área. Que é a área, professora? Lembrando que a área é o que essa figura ocupa no plano, ou seja, os quadradinhos. Quantos quadradinhos ele tem dentro, tá ok? Assim você vai fazer na letra B, C, D e E. Na quarta questão está dizendo assim: em relação às figuras do exercício anterior, responda ao que se pede. Na letra A, está perguntando: todas as figuras com a mesma área têm o mesmo perímetro? Ou seja, todas as figuras que ocupam o mesmo valor dentro ocupam o mesmo valor fora? Se a resposta for não, você vai me dizer a diferença de cada uma delas, tá ok? Na letra B está perguntando assim: há duas figuras com perímetros iguais? Se a resposta for sim, você vai identificar para mim, escrevendo na resposta, quais são essas figuras que têm o perímetro de tamanho igual, tá ok? E na letra C está dizendo assim: as duas figuras com o mesmo perímetro têm a mesma área? Se a resposta for não, você vai identificar também para mim o tamanho da área que cada uma dessas tem, tá ok? Na quinta questão, está dizendo assim: você também vai precisar da régua. Use a régua para medir o lado das figuras a seguir. Depois, calcule a área e o perímetro de cada uma. Essa figura que está no seu livro, você vai ter que me dizer o valor do perímetro e o valor da área, tá ok? Essa foi a nossa aula de matemática. Veja quantas vezes você achar que for preciso esse vídeo. Volte onde você tiver toda dúvida, tá? E até a próxima.